Investigação das hiponatremias. Primeiro, nós definimos hiponatremia como um sódio sérico inferior a 135 mEq por litro. Sempre que nos deparamos com esta condição, a primeira pergunta é: a hipernatremia é hipertônica, ou seja, está associada a uma osmolaridade plasmática aumentada? Essa é aquela hiponatremia que se desenvolve com o uso de substâncias hipertônicas como o manitol, ou mesmo em condições como a cetoacidose diabética. Então, se alguma dessas condições estiver presente, o tratamento da hiponatremia se refere ao tratamento da condição de base. Uma vez excluídas as causas de hiponatremia hipertônica, nós vamos para as principais causas de hiponatremia, que são as hiponatremias com tonicidade plasmática reduzida, ou seja, hipotônica. O próximo passo na investigação dessas hiponatremias é olhar a volemia do paciente e tentar classificá-lo como hipovolêmico, normovolêmico ou hipervolêmico. Se durante a sua avaliação você concluiu que é um paciente hipovolêmico, ou seja, o volume intravascular está reduzido, o próximo passo é avaliar o sódio urinário. Afinal, as hiponatremias hipovolêmicas podem ocorrer através de perda de volume pelo próprio rim, e nessa situação nós encontraremos um sódio urinário alto ou perda de volume extrarrenal. Nesta situação, o rim normal vai estar ávido por reabsorver água e sódio para tentar repor a hipovolemia. Então, nessa situação, nós encontramos um sódio urinário baixo. E quais são as causas de hiponatremia com sódio urinário alto? São todas aquelas causas onde a perda de volume ocorreu pelo próprio rim, ou seja, o rim está incapaz de reabsorver água e sódio de uma maneira adequada com o intuito de normalizar a hipovolemia. Isso pode ter ocorrido pelo uso abusivo de diuréticos, por uma necrose tubular aguda tóxica que levou à disfunção tubular, por uma fase poliúrica pós-desobstrução urinária, por uma fase poliúrica no período de recuperação da necrose tubular aguda, ou por um paciente portador de nefrite intersticial crônica. A segunda possibilidade são as hiponatremias hipotônicas hipovolêmicas com sódio urinário baixo. Nessa situação, a perda é extrarrenal e o rim normal encontra-se ávido por reabsorver água e sódio. Nós podemos observar isso nos casos de diarreia, de vômitos, de hemorragia com choque hipovolêmico, de perda para o terceiro espaço, como ascite, derrame pleural, em pacientes com queimaduras extensas. Se durante a nossa avaliação nós concluímos que esse paciente está normovolêmico, as três principais causas que teríamos que considerar é a síndrome da antidiurese inapropriada, que pode ter sido causada por infecções, por neoplasias, por medicamentos. Nesse caso, nós iríamos investigar a etiologia e reverter o quadro de base. Ou poderia ser decorrente de uma insuficiência suprarrenal e hipotireoidismo, e a correção desses distúrbios endócrinos levaria a uma melhora da hiponatremia. A terceira situação normalmente também é de fácil diagnóstico, pois comumente nós estamos diante de pacientes edemaciados, cujo exame clínico já mostra de maneira evidente um volume de água corporal total aumentada. É a hiponatremia que se desenvolve na insuficiência cardíaca congestiva, na cirrose hepática, no decorrer da evolução de uma lesão renal aguda ou mesmo em pacientes com doença renal crônica em estágios mais avançados.